Gente, vocês sabiam que quando você tem um sintoma de sede, quer dizer que você deveria ter tomado água há muito mais tempo? Pois é, e o nosso vídeo de hoje é de extrema importância. E eu não sei se é para você, tá bom? Mas é para quem está sofrendo com esse calor infernal, é para quem está se sentindo cansado demais, tem tido dores de cabeça, fraqueza constantes. E também para quem pratica exercícios físicos. Ah, e para aqueles que estão no planeta Terra. Enfim, porque eu vou falar do verdadeiro motivo de hidratar o seu corpo e principalmente quais são os erros mais comuns ao se hidratar. É isso mesmo, o problema é que apenas beber muita água pode não ser o suficiente para hidratação. E além disso, muitas pessoas não sabem o quanto devem ingerir ou tomam de uma forma errada. Parece até engraçado, né? Mas dá para tomar água errado e muito errado. E hoje eu vou falar dos erros mais comuns ao beber água, porque isso pode acarretar um grande problema de saúde. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Já vou pedir para você deixar aquele like do coração, se inscrever no nosso canal. Muito obrigada, queridos. Você pode me responder só uma coisinha? Com essas variações de temperatura, né, que variam entre 19 e 50 graus, você acha que você está se hidratando corretamente? Provavelmente você vai me dizer que sim, que bebe muita água, suco, refrigerante. A não ser que você seja uma daquelas pessoas que nasceram para ser uma tartaruga do deserto, né? E não bebem água porque tem reservatório próprio. Bem, você precisa tomar água porque ela serve para regular a sua temperatura corporal. O suor que você libera, sabe, quando você está com muito calor, é uma forma do corpo dar uma refrigerada em você, para baixar a sua temperatura. E o suor nada mais é, meu amor, que água, a linda e pura água que você manda para dentro para matar a sede. E ela hidrata a sua pele, lubrifica as articulações, melhora até o funcionamento do intestino e desintoxica o seu organismo. Até aqui eu acredito que você saiba de tudo, né? Agora o problema tá em como você faz essa hidratação. Muitas pessoas se esquecem de tomar água ao longo do dia. E isso causa a desidratação, que gera problemas de saúde rapidamente, viu? Como intestino preso e as pedras nos rins. Agora, o que pouca gente sabe é que o principal sinal que indica que você está desidratado é a sede. E se você se depara com uma sede intensa, agora entramos numa questão paradoxal. Quando você tá com muita sede, você faz o quê? Você não toma um copinho de água, não é mesmo? Você toma logo um balde, certo? E o problema tá justamente no excesso da água, especialmente sem os eletrólitos necessários para o seu organismo lidar com toda essa água extra. Então, sai toda a água no xixi junto com os seus eletrólitos. E aí, por isso, quando você ingerir água em excesso, você entra num quadro de desidratação, mesmo que você esteja colocando água para dentro, porque os eletrólitos, eles fixam a água no seu organismo e eles são os sais que retêm essa água dentro de nós. Então é necessário você colocar na água eletrólitos para que você não perca os seus minerais ao fazer xixi várias vezes, que é o que vai acontecer. E é muito comum a gente saborizar a água, não sei se você já viu, com uma rodela de pepino, uma fruta, colocar um limão, colocar até também um eletrólito em pozinho ou fazer uma receita de soro fisiológico caseiro na água. Isso já deixa você hidratado. E é excelente para os quadros de desidratação severas também, né? Como diarreias e vômitos. Fazer o soro fisiológico caseiro evita muitas perdas. E a receitinha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, confere lá. Outro erro muito comum é beber água rápido demais. Você já viu aquelas pessoas que tomam água parecendo um avestruz esganado? Elas parecem que nunca viram água na vida, né? Então eu também conheço alguém assim. Mas isso não é bom. Talvez para o avestruz pode ser, que raramente toma água boa, né? Mas para esse seu amigo, isso causa um grande desequilíbrio nos níveis de sódio do corpo dele. Isso porque a água, entrando rapidamente, sem aviso prévio, entram como um tsunami no seu organismo, como ondas violentas. E o seu corpo não está preparado para armazenar tudo isso de uma vez só. As células ficam parcialmente inchadas, os vasos sanguíneos ficam imersos de líquidos. E isso atrapalha as atividades celulares que estavam em andamento, a digestão e de uma hora para outra tudo é caos, destruição e demora para tudo entrar no lugar de novo. Deu para entender a relação? E provavelmente quem toma água desse jeito não consegue se controlar. E além de tomar rápido, é em grande quantidade, causando até uma dilatação do estômago. E por consequência, vai ter problemas aí de refluxo gastroesofágico,
hérnia de hiato e problemas de digestão. Então, o que resolveria essa situação avassaladora seria mesmo a pessoa se policiar e tomar água diversas vezes ao dia antes do corpo soar o alarme da desidratação, que é quando ele estimula a sede intensa. Tem outro erro muito clássico cometido pelas pessoas, que é de se hidratar substituindo a água, que é um santo remédio, por café. Ah, mas são 2 litros, né? Não me conta isso, menino, toma jeito, hein? Às vezes substitui água por álcool, refrigerantes. No fundo, gente, eu acredito que você sabe que isso não conta como hidratação. Mas eu vou aqui fingir que eu não sei que você sabe. Café, apesar de ser feito com água, tem lá seus eletrólitos, mas não é considerado uma bebida indicada para essa finalidade, né? Em grandes quantidades ele faz mal por conta da cafeína, que é uma substância estimulante do sistema nervoso central e se torna tóxica ao organismo em grandes quantidades. Ponto. Ah, mas o refrigerante, o Gatorade, o refrigerante chega a superar nos malefícios, né, por conta da acidez e do açúcar. E de longe a gente pode afirmar que se trata de uma fonte de hidratação, que ele causa inchaço no seu organismo por conta do sódio que tem em excesso e também causa danos severos no corpo, como envelhecimento das células, aumenta o número dos radicais livres no seu organismo, que causam uma degeneração dos tecidos e pode levar ao câncer. Ponto. Então eu acredito que nós descartamos essa forma de hidratação, certo? E o álcool, por razões óbvias, não é um hidratante, pelo contrário, causa uma desidratação severa. Outro erro tradicional é tomar água junto com as refeições, ou até mesmo depois que terminou de comer. Muita gente sabe até que isso não é bom, mas talvez não saiba o verdadeiro motivo. Você quer apostar comigo? Me responde aqui embaixo por que não é bom tomar água junto com a comida, que daqui a pouco eu te dou a resposta. Mas então, se eu não posso exagerar na quantidade de água e nem tomar água rápido, como é que eu vou fazer? Qual é a real quantidade de água que nós devemos ingerir? Então, gente, a quantidade de água certa depende de muitos fatores. Do clima, da quantidade de exercícios que você pratica, das próprias condições médicas que você tem. Até mesmo se você realiza uma dieta, isso interfere na quantidade de água que você tem que tomar. E por fim, o último fator depende da ingestão de sódio e de potássio que você tem, que garante o equilíbrio osmótico e a manutenção dos eletrólitos do seu corpo. Calma que eu vou explicar. Se você começou uma dieta cetogênica ou low carb, por exemplo, a mudança pode fazer o seu corpo liberar mais líquidos e isso exige mais hidratação. Deu para entender? Então vamos lá. Tem uma conta que você pode fazer que chega perto das necessidades diárias, que é mais ou menos assim. O Giba, mostra o cálculo aqui para mim bem grande. Você precisa ingerir 35 ml de água por cada quilo de peso seu. Então a conta fica assim, 35 ml vezes o seu peso. Isso vai te dar um total sem contar os gastos das atividades diárias que você pratica, ou o calor dos infernos que está fazendo aí na sua cidade. Então, nós podemos chegar a um consenso que, em média, você vai ter aí um valor bem próximo de 2 litros de água por dia. E mais os quebradinhos que você tem que ingerir pelo seu esforço diário. Aqueles que fazem atividades físicas todos os dias, ou que moram em lugares muito quentes e abafados e secos, o consumo da água diário pode com certeza aumentar para 3,5 litros até 4. E isso quem recomenda não sou eu, são os especialistas em nutrição e em medicina do esporte. Pessoas que fazem dieta cetogênica, elas tendem a sofrer maiores desidratações, porque nas dietas ricas em carboidratos, o corpo basicamente funciona como uma esponja cheia de líquidos e cada grama de glicose, para você ter ideia, o organismo retém 3 gramas de água. Então, quando você começa a reduzir os carboidratos, esse líquido começa a ser eliminado. Por isso que é muito importante você repor água e os eletrólitos com fluidos suficientes para reduzir esse potencial de desidratação, especialmente para quem faz esse tipo de dieta. E lembrando, gente, que tem pessoas que possuem restrições na ingestão de água e por isso podem beber apenas 1 a 1,5 litros por dia. E é o caso de pacientes com problemas cardíacos específicos ou outras comorbidades que dependem da entrada do sódio e do potássio ficar bem reguladinho. Pacientes com doenças renais crônicas devem consultar o seu médico antes de qualquer mudança de hábito na questão da água, certo? E se você tem propensão a pedra nos rins, você deve ingerir pelo menos os 2,5 litros de água por dia. Isso ocorre porque as pedras nos rins se formam em uma concentração super saturada de urina.
Então, se você estiver ingerindo água suficiente, é quase impossível que você desenvolva mais pedras no rim. Você pode repor os eletrólitos, gente, consumindo banana, frutas, sucos naturais, em geral, abacate, água de coco natural. Você também pode consumir peixes, aves, principalmente após uma rodada de exercícios ou de uma rotina de calor intenso. Então, você se lembra daquela perguntinha que eu fiz para vocês do motivo de que nós não devemos tomar muita água durante ou após as refeições? Você me respondeu? Vamos ver se você acertou o motivo certo? O que muita gente sabe é que tomar água na hora da refeição vai causar um estufamento do estômago e aumentar o seu volume, certo? Mas o verdadeiro motivo de não se tomar água durante as refeições é que ela dissolve os nossos ácidos gástricos, que são responsáveis pela digestão dos alimentos. E isso faz com que o alimento demore mais para ser digerido, ou dependendo da quantidade de enzimas digestivas que ela possui, ela vai perdendo a capacidade de digerir certos alimentos. E isso causa desconfortos como gases em excesso, refluxos, arrotos e má digestão. Deu para entender? Então, se você for tomar água depois do almoço ou depois das refeições, espere de 30 minutos até 1 hora para que você possa fazer a ingestão da água. Ou antes das refeições, mesma coisa, de 30 minutos até 1 hora antes, para você não dissolver os ácidos gástricos que estão se formando lá para a digestão dos seus alimentos. E aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Você cometia alguns desses erros? Você deixa aqui para mim que eu tô curiosa para saber ou se você fazia tudo certo. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Ó, aqueles que querem saber a fundo dos benefícios da água para o organismo, eu recomendo fortemente que assistam esse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar nas recomendações, tá bom? Beijos, até a próxima!